E o meu tema hoje não é diferente, também é novos começos. E aí o tema da minha mensagem hoje dentro do Novos Começos é como realizar sonhos humanamente impossíveis. Como? Você fala assim, pastor, e aí, como é que faz um negócio desse? A Bíblia nos mostra aqui um caminho, princípios na vida de um homem aqui, que se você aplicar na sua vida, você vai ver o seguinte, o que a Bíblia diz? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós agimos no natural, Deus age no sobrenatural. Quando nós obedecemos, irmão, aí o resto é com Deus. Nós obedecemos. Estava pregando aqui uma mensagem emprestada do pastor Tiago. Os discípulos não pegaram peixe porque não tinha peixe. Eles não pegaram peixe porque não era para estar pescando ali. Era para eles estarem pescando homens. Mas quando a pessoa começa a obedecer a voz de Deus, a coisa começa a acontecer. Fiquei muito feliz de chegar hoje aqui e ver o Fernando aqui com a Gisele, glória a Deus, bênção, recuperando, ó, tá todo coradinho, tomou bastante sopinha no hospital, tá com a pele de baby ele, baby. Logo o médico libera você para andar de moto com nós, tá tudo certo. O texto que eu vou ler aqui é o texto de Neemias no capítulo 2, vou ter na tela aqui, você pode me acompanhar. Então, quero ler aqui com você. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estive triste diante dele. Eu gosto disso. Eu nunca estive triste diante dele. Essa história aqui tem umas frases aqui, tem uns detalhes aqui que é importantíssimo, né? E o rei me disse, por que está triste o seu rosto? Pois não está doente, não é isso, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida pelas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, e apontando-lhe a um tempo certo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores além do rio, para que me permita passar até que chegue a Judá. Como também carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E ao rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui eu aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães dos exércitos e cavaleiros, que, ouvindo Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Neemias capítulo 2, do 1 ao 10. Feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai querido, eu quero pedir a tua graça essa noite, que a tua palavra seja ministrada conforme as necessidades dos teus filhos. Nós chegamos aqui nesse lugar, cada um de nós com uma necessidade, para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Fala o coração dos teus filhos hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer um desenvolvimento do texto aqui, explicando cada passo dessa história. E depois eu quero trazer aqui 3 ou 4 princípios para poder aplicar na nossa vida. A realização dos sonhos que transcendem a capacidade humana se encontra imortalizada na figura de Neemias.
Qualquer sonho que ultrapassa a capacidade humana está imortalizado aqui na vida desse homem, Neemias. Fé e liderança divina são fundamentais. E aqui Neemias ele tem as duas coisas, fé e liderança divina. Não basta somente ter fé. Você tem que saber ouvir a voz do Senhor. Você tem que também planejar, porque aqui nós vamos ver também que existe uma questão aqui de uma responsabilidade humana. Eu gosto disso. O que você precisa? Neemias ele sabia exatamente o que ele precisava quando ele chegou para o rei e falou assim: eu preciso disso, 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 disso. Eu gosto desses detalhes aqui na vida de Neemias. Então aqui oferece, aqui a vida de Neemias, ela está entrelaçada na reconstrução dos muros de Jerusalém. A pessoa quando ela tem um toque do divino, quando ele tem consciência que existe um Deus poderoso que pode fazer o impossível, irmãos, você não faz ideia do que pode acontecer. É extraordinário. Então aqui oferece uma mensagem de esperança e renovação. Essa narrativa aqui, ela é um eco divino, uma manifestação da possibilidade de superar as adversidades. É um eco divino para a sua vida, é um eco divino para a minha vida. Porque quando eu olho isso aqui e falo assim, é possível. É possível. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é um cenário de desolação. Jerusalém estava em ruínas. Uma cidade cuja glória ela foi eclipsada. Porque ficou muitos anos. Por quê? Desespero, injustiça social, miséria. Segunda Crônicas, o John Maxwell, ele diz o seguinte, que durante 120 anos os escombros permaneceram como testemunhas mudas do desespero humano. John Maxwell, ele fala assim, falando sobre a história de Neemias. Já imaginou? O povo volta para o cativeiro, a cidade está em escombros. É importante você lembrar disso. Porque quando Neemias ele fica sabendo da situação de Jerusalém, e como é que Neemias fica sabendo? Através de perguntar para o amigo, como vão os nossos irmãos? E o que o homem responde para Neemias? A cidade está destruída, o povo está numa pobre, existe pobreza, existe miséria, existe fome. Agora detalhe, o povo volta do cativeiro babilônico e ali naquela situação, eles já estavam há 120 anos daquele jeito, morando em escombro e morando em destruição. Até a chegada de Neemias, um homem que mesmo distante, compartilhava uma visão divina para a restauração da cidade ancestral. Então aqui nós temos o que então? Nós temos um ambiente de desolação e caos. Aqui nessa história também nós temos um chamado divino e preparação. Neemias ele é movido por um chamado celestial. Ele foi sensibilizado pela situação calamitosa de Jerusalém. E ele exemplifica a prática da escuta da necessidade como uma trombeta de Deus. Eu gosto disso. Porque às vezes pessoas elas querem realizar coisas extraordinárias, elas querem fazer feitos extraordinários e parece que fica esperando aquele toque do divino, alguém colocar a mão na cabeça, alguém fazer isso, alguém fazer aquilo para que apareça alguma coisa. E às vezes, irmãos, o que eu quero dizer para você é que necessidades, situações difíceis, problemas, às vezes são trombetas de Deus para nós. E quando Neemias escuta aquela situação, é uma trombeta de Deus. Olha que interessante, que nos convoca para causas maiores. Qual é a necessidade que tem aparecido na sua vida? Às vezes aparecem necessidades na nossa porta e nós estamos tão envolvidos no nosso próprio sonho, que nós esquecemos que aquilo ali pode ser uma trombeta de Deus e uma porta aberta para algo maior na nossa vida. José tem um sonho. José, Deus colocou algo no coração dele. Mas diante de José, só vai aparecendo situação para ele resolver o problema dos outros. Ele resolve o problema da casa de Potifar, ele resolve o problema da prisão. Mas olha que interessante. Todas essas situações que vão aparecendo para José são como trombetas de Deus, na preparação de José para algo maior que Deus tem preparado para ele.
Então nós temos aqui o quê? Nós temos um chamado divino e preparação. O seu coração quebrantado levou Neemias para um período de luto, oração, jejum, um testemunho da verdade que antes, empreendermos nas ações terrenas, nós temos que fazer o quê? A Bíblia diz assim que Neemias ele jejuou e orou por 40 dias. E aí nós temos também uma ação sob a providência de Deus. A soberania de Deus não anula a ação humana. Pelo contrário, a soberania de Deus demanda que a bênção de Neemias. Neemias foi sustentado pela convicção de que o impossível aos olhos humanos é possível para Deus. Então você imagina, o sujeito ele tem uma cidade inteira desolada, sem recurso, sem dinheiro, está distante dele, mas ele sofre por aquele povo que está distante. E a solução que as pessoas, aqui, ele encontra a solução onde ele está aqui. Eu acho fantástico isso aqui. A sua abordagem ao rei, marcada por respeito e assertividade, aqui ilustra a importância de alinhar os nossos sonhos com os desígnios divinos. E aqui também nós temos o quê? O confronto com a adversidade. Neemias, ao embarcar na missão de reconstrução, Neemias e seus companheiros enfrentam o quê? Uma inevitável resistência de Sanbalá e Tobias. Figuras que simbolizam forças opositoras ao trabalho do Senhor. A presença de adversários, às vezes na nossa vida, é um lembrete de que grandes empreitadas, especialmente, que é uma missão divina, raramente estão isentas de desafio. Raramente. Se não tem desafio nenhum, você precisa repensar esse negócio aí. Então olha que interessante, Neemias ele conseguiu enxergar o plano, a solução, sem mesmo morar em Jerusalém. Existem pessoas, irmãos, que apesar das circunstâncias, conseguem enxergar acima dos ombros dos gigantes. Neemias ele é um desses homens. Ele consegue enxergar além. Gente que vê mais longe que os outros. Gente que vê mais que os outros. Gente que vê antes dos outros. Eu acho interessante que através da visão de Neemias, o povo precisou de 52 dias para reconstruir o muro da cidade que estava derrubada há 120 anos. Já parou para pensar nisso? Porque Neemias ele fala, com a boa mão do Senhor, depois de 52 dias nós reerguemos os muros que estavam caídos há 120 anos. Existem coisas às vezes que estão arruinadas na nossa vida há anos. Às vezes nós precisamos perguntar, por que esse negócio está arruinado na minha vida há anos e esse negócio não acerta? Será que nós temos que tomar uma decisão de perdoar, mudar de atitude, de amar, de olhar aquilo que Deus tem reservado para nós? Deus nos promete vitória e não ausência de lutas, E você precisa entender que a oposição na sua vida é contínua. Você acha que na minha vida é diferente? É luta. É contínua. Então Neemias aqui, ele enfrenta oposição e a primeira delas aqui foi tentar reunir o povo para tentar impedir a obra. Tentar desanimar o povo para fazer a obra. Então o povo reuniu lá, vamos parar esse negócio aí, esse negócio tem que parar, esse negócio tem que parar. Quando você coloca o seu coração fazer alguma coisa para alguém, para levantar a vida de alguém, para tocar a vida de alguém, para influenciar, para crescer, para fazer qualquer coisa, você pode ter certeza, o inimigo vai tentar levantar pessoas para tentar paralisar esse negócio. Vai. Outra coisa aqui foi mandar carta de acusação contra o povo ao rei Medo-Persa para paralisar a obra, Então, olha só, já havia passado mais de 70 anos que o povo havia voltado do cativeiro, mas ainda estava debaixo de escombro. Às vezes a nossa vida é assim, estamos na igreja, estamos amarrados, estamos com o Senhor, mas estamos debaixo de tristeza, agonia. Por quê? Porque às vezes nós perdemos o sonho. E o grande problema aqui que eu percebo na vida do povo, é que o povo acostumou viver em escombros.
Você sabe que o nosso cérebro ele tem uma coisa chamada plasticidade neural. Você se acostuma com o que é ruim. E você acha que aquilo ali é normal, aquilo ali é natural. Aquilo não é normal. Existem pessoas que se acostumam com cheiro. Cheiro ruim, cheiro do sujo, cheiro do nojento. E você que está acostumado com a limpeza, quando você chega num lugar que é sujo, que é largado, que as pessoas não limpam, que não tem o capricho, você sabe na hora. Cheiro. Mas a pessoa que está ali, ela já não sente mais nada. Essas pessoas aqui, elas acostumaram a morar em escombros. Então os desafios à nossa volta são trombetas de Deus para nos desafiar para grandes causas. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, irmão, é esse. Os desafios à nossa volta são trombetas de Deus a nos desafiar para grandes causas. Muitos homens na Bíblia, eles se sentiram vocacionados, chamados, não ouvindo uma voz mística, eis meu servo que te digo. Não foi assim. Foi abrindo os olhos para a realidade à sua volta. Qual é a realidade à sua volta? Quais são as necessidades à sua volta? Quais são? Eu fico pensando às vezes, irmãos, às vezes nós vemos um problema e você fala assim, pastor, de quem é a responsabilidade? Bom, a responsabilidade passa a ser tua quando você vê o problema. Você passa ali e vê uma coisa caindo, que pode machucar alguém, e você fala assim, alguém responsável tem que consertar isso aqui. Aí você sai dali, passa uma criança, machuca o pé, de quem é a culpa? É sua. Porque você esteve diante do problema e você não teve a solução do problema. Você não resolveu. Quando os olhos são abertos, o coração é aquecido, irmão. Quando nós estamos diante das necessidades, os nossos olhos abrem, o nosso coração é aquecido, os nossos pés são acelerados, as mãos são acionadas e a obra é feita. E outro detalhe, quando você coloca a mão na obra para fazer, geralmente vai aparecer alguém e falar, eu quero fazer isso aí junto com você. Eu quero participar desse negócio, eu quero viver isso também, eu quero viver o que você está vivendo. O grande problema da nossa sociedade de encontrar tudo pronto, e na igreja nós temos esse problema nos nossos tempos, irmãos. As pessoas querem tudo pronto, ninguém mais quer colocar a mão na massa para fazer nada. A obra do Senhor é realizada a 4 mãos, é as minhas mãos e as mãos de Deus, nós temos que meter a mão. Neemias chora, ora, jejua durante 4 meses antes de começar a agir. Antes de sermos usados por Deus, precisamos ser quebrantados. Antes de buscarmos os recursos da terra, precisamos buscar os recursos do céu. Então, quando você estiver diante de uma necessidade, ou do seu problema, antes de você falar para A, para B, para C, para a mulher do salão, para a manicure, para a pedicure, para o mecânico, para o irmão, para fulano, para beltrano, para ciclano, para beltrano, fala com Deus. Garra na oração, irmão. Dobra o joelho no chão. Agora é o seguinte, não faz igual os adolescentes de antigamente, não. Lembra quando as casas tinham campainha? A gente tocava a campainha e saía correndo e ficava escondido para ver a dona da casa abrir o portão ali, né? Não era isso? Eu fiz isso, irmão, confessar meu pecado. Então hoje nós temos uma cultura de oração que é assim, a gente dobra o joelho para orar, fica 5 minutos, levanta, Deus nem chegou, você já foi embora. E nós temos que fazer aquela oração tipo Jacó, eu não levantarei daqui, eu não vou parar de buscar a tua presença enquanto não tiver uma resposta clara a respeito do que eu devo fazer. Porque, irmão, você ora e a porta é aberta na hora certa. Quem é que tem acesso ao coração do rei? Deus. Neemias não tem acesso ao coração do rei, mas Deus tem. Agora, Neemias pode fazer o quê? Orar. Jejuei e orei durante 40 dias. Neemias chora, quebrantado. Então nós temos que buscar o quê? Os recursos do céu. Quando nos deparamos com situações impossíveis, precisamos entender que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Agora olha que interessante aqui, irmão. O rei já havia decretado no sistema político médio e persa, a lei era maior do que o rei.
O rei era subalterno da própria lei. Por exemplo, Dário não pôde voltar atrás na sentença de Daniel. Só um milagre poderia reverter um decreto político. Então esses homens aqui, eles viviam em um tempo que a lei estava acima do rei. E aí você precisa pensar o que? A mão de Deus pode mudar tudo. A mão de Deus pode reverter tudo. Sabe por quê? Porque o impossível para os homens é possível para Deus. E quando nós falamos de impossíveis, precisamos saber a hora de agir. É preciso agir no tempo de Deus. Então a primeira coisa aqui que eu quero falar para você é o seguinte: desafios à nossa volta são trombetas de Deus a nos desafiar a causas grandes. Segunda coisa, precisamos de uma atitude correta diante dos homens. Precisamos de uma atitude correta diante dos homens. Neemias, ele era um homem alegre. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O problema do povo de Deus é o seu problema. Ele não camufla, ele não esconde os seus sentimentos. Neemias, ele não sente vergonha do seu povo. Fidelidade é a marca dos homens usados por Deus. Fidelidade. Pessoas infiéis não são confiáveis e jamais serão poderosamente usadas por Deus. Neemias, ele não tenta justificar a sua tristeza. Neemias, ele não fica defensivo. Neemias, ele demonstra com clareza em seus propósitos. Já viu aquelas pessoas assim? A cada 5 minutos tem um sonho diferente. Uma hora quer ser corretor, outra hora quer ser aviador, outra hora quer ser mecânico, outra hora quer ser não sei o que tem, outra hora quer ser não sei o que tem. Cada hora quer ser uma coisa. Cada hora está inventando um negócio, fica procurando pote de ouro no fundo do arco-íris, entendeu? Já viu como que é isso? Não existe. A cada 5 minutos eu estou mudando de ideia. E Neemias aqui, ele alcança 5 coisas do rei que eu acho interessante. Seus alvos são claros e objetivos. Ele precisa que o rei mude sua política acerca de Jerusalém. Ele precisa ser enviado para Jerusalém com a missão de reconstruir o muro. E eu acho interessante que nesse pedido de Neemias aqui não existe nenhuma ambição pessoal, mas um desejo abnegado de prosperidade para o povo de Deus. Esse é o grande problema dos nossos sonhos, só cabe a gente. Esse é o grande problema. Você sabe que na nossa vida existem 2 tipos de competência. A competência emocional pessoal e a emocional social. Aqui é o quanto eu cresço, aqui é o quanto eu contribuo. Geralmente, gente que é parasita, ele só cresce. O parasita é aquele cara que ele corre uma maratona, quando ele chega no final da maratona, ele não tem quem abraçar para festejar. Porque todo mundo que passou na vida dele, para ele chegar ali, ele somente usou pessoas. Ele não contribuiu com absolutamente nada. E na vida tem que ser assim, quanto mais eu cresço, mais eu contribuo. O caminho da plenitude de vida é crescer e contribuir. Se você só cresce, até suas amizades é de interesse. O cara chega perto de você, já está tentando te vender alguma coisa, já está tentando fazer negócio, já está tentando fazer isso, já está fazendo aquilo. A hora inteira, todo o tempo todo é só pensando nisso. Não existe Onde que está Deus nesse meu sonho aqui? Onde que Deus entra aqui nesse negócio? Onde é que Deus entra aqui nessa empresa? Só cabe a gente, mais ninguém. Onde Deus vai ser glorificado se eu entrar na faculdade? Onde Deus vai ser glorificado se eu ganhar a promoção? Não há vantagem, não há lucro, não há fama. Neemias usou sua própria fortuna pessoal para alimentar os pobres de Jerusalém. Olha que interessante aqui que diz Neemias capítulo 5, verso 8. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações segundo as nossas posses. Sabe o que acontece? Os caras usavam o dinheiro deles para poder trazer o povo de volta à terra natal, porque o povo se tornou escravo. Neemias, ele precisa também de cartas de recomendação do rei, e alguns sonhos exigem que planejamento, estratégia e prudência, a obra de Deus é assim, irmãos.
Você tem um sonho? Sim ou não? A minha pergunta, você tem um plano? Ou na hora que Deus abrir a porta, você fala assim, você sabe que eu nem pensei nisso? Você sabe que eu nem pensei nisso? Irmão, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Se o sujeito colocar 10 milhões na minha mão aqui agora, eu sei para onde vai cada centavo. Eu sei quem contratar, como contratar, quem vou contratar, eu sei tudo. A gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para a vida. Se aparecer um cara para assinar um contrato milionário com você assim, o que é que você vai fazer? Puxa, rapaz, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, você sabe, né? Agora eu não consigo fazer isso por quê? Porque não estou preparado. Neemias não. O que é que você precisa? Eu preciso de cartas para me poder passar livre. Eu preciso de madeira. Eu preciso de mão de obra. Eu preciso de liberdade para ir e vir. E eu preciso de tantos dias. Depois que eu acabar a construção lá, retornarei tal dia. Ó, cara. Planejamento, estratégia e prudência. A obra de Deus é assim. Só entusiasmo não é suficiente, porque nós vamos ter obstáculos no caminho que precisam ser superados. Já viu gente que começa sonho no entusiasmo? Não pensa nada, quanto vai custar? Uma vez o sujeito chegou para mim e falou assim, pastor, vou abrir uma empresa, Deus falou comigo. Eu falei, legal, bom. Aí eu perguntei, quanto vai custar? Eu não sei. Eu falei assim, é aluguel ou o prédio é próprio? Vou começar na garagem mesmo. Mas e numa garagem, qual é o tipo de coisa que você vai conseguir consertar dentro de uma garagem? Não pensa. Não pensa. Só entusiasmo não é suficiente, porque nós vamos ter obstáculos pelo caminho. Neemias, ele precisa de provisão. E aqui precisamos ter coragem para pedir, saber pedir e para quem pedir. Sabe por quê? A Luísa falou aqui semana passada, né? Ninguém faz nada grande sozinho. Porque se você fez sozinho, não é grande. Grande você não faz sozinho. E Neemias aqui, ele sabe exatamente o que pedir, para quem pedir, e ele sabe pedir. Nós precisamos de uma atitude certa diante dos homens. Neemias não era aquele pelego, não. O cara, ele era o quê? Copeiro do rei. Quem era copeiro do rei? O copeiro do rei é aquele cara que protegia a vida do rei. É aquele cara que observava quem entrava e quem saía, que tipo de comida ia servir, que tipo de água ia tomar. É aquele cara que se alguém tentasse matar o rei, ele morria primeiro. Então era uma pessoa de extrema confiança. Agora olha só a palavra do rei. Você nunca esteve triste diante da minha presença. A sua face não está bem. Isso não é doença, senão tristeza de coração. Já falo para você, né? Já falei. Você tem que ir para o céu com cara de quem está indo para o céu. E não ir para o céu com cara de quem está indo para o inferno. Porque tem uns crentes que assim, vem no culto, se ele não sair assim, chorando, com aquela cara assim, sabe? Parece que o culto não foi bom. Então nós precisamos de uma atitude correta diante dos homens. Tem gente que está diante de Deus, mas parece que é o Deus do fracasso, o Deus da derrota, o Deus da tristeza, o Deus do atraso. Não, irmão, nós temos que andar de cabeça erguida. Assim, ó, olhando as pessoas, sorrindo. Né, João? Sim, ó. Nós precisamos de uma atitude correta diante dos homens, mas também precisamos de uma atitude certa diante de Deus. Busque a direção de Deus antes de agir. Neemias orou por 4 meses. Orar é pedir a Deus que faça o que nós não podemos fazer. Outra coisa que nós precisamos aprender, irmão, sabe o que é? É tributar a Deus a resposta das nossas orações. Neemias, ele afirma que o sucesso do seu trabalho é porque a boa mão do Senhor estava com ele. A boa mão do Senhor sempre estará com você no momento da provação. E é daí que vem a vitória.
Então nós devemos dar glória e tributar a vitória a Ele. Irmão, vou falar uma coisa aqui, ó. Na nossa capacidade humana, de todos nós que estamos aqui, você nunca faria nada do que você já fez na vida, é Deus. Se você for sincero, se você for assim franco mesmo, se você for bem franco, é Deus na sua vida. Lembra quando você tinha 12, 13 anos? O que você fazia quando você tinha 12, 13 anos? Jogava bolita na rua. Com 16 anos, ficava jogando bola ali para cima e para baixo. Já vendia jornal, lógico, trabalhava, vendia jornal, tudo. Vendia verdura na carroça. Mas quando eu olho o meu passado, é Deus. É Deus. Meu pai é carroceiro, guarda noturno. Os filhos hoje, tudo pastor. O que é isso? É Deus. É Deus. Então, é de Deus que vem a nossa vitória e devemos tributar a Ele e dar glória a Ele. Uma outra coisa que é interessante aqui, uma resistência inevitável diante do inimigo. Neemias, ele fala de 3 coisas sobre o inimigo, Sambalá e Tobias, né? Eram os mesmos que tentaram se unir ao povo e que tentaram desanimar o povo, né? Acusar o povo diante do rei. Você sabe, né? Todo lugar tem o Sambalá e Tobias. Eu gosto de dizer o seguinte, que samba lá, samba cá. Samba em todo lugar. É aquele povo, mas pra que isso? Não faz isso não, larga isso pra lá, isso não vai dar certo não. Aí você fala assim, vou fazer uma faculdade de Direito. Direito todo mundo faz, o que tem de advogado aí, viu? Trabalhando, subindo e descendo elevador, você não faz ideia. Então eu vou fazer, para não, faz isso não dá dinheiro não. É gente assim. É gente assim. Eu vou tentar um negócio do mar, tentar, irmão. As pessoas que eu conheço nos últimos tempos mais bem-sucedidas financeiramente e prósperas são pessoas que decidiram ir atrás de um sonho depois dos 40 anos. E a vida assim, deu uma reviravolta assim, cara, que você não faz ideia do que aconteceu. Neemias, ele fala isso, né? Gente influente. Nosso inimigo muitas vezes nos intimida pela força e pela influência. O sucesso deixa o inimigo desgostoso e furioso. Os seus sonhos já têm adversário a partir do momento que você começa a lutar por eles. Você começou a sonhar, você já tem adversário a partir desse momento. Agora, quem para de sonhar começa a morrer. Quer manter o inimigo calmo? Quem quer manter o inimigo calmo na sua vida aqui, sem adversidade, sem luta, sem dificuldade, sem barreira, Quem quer isso? Quer? Você quer? Eu vou dar uma dica para você, fica parado. Fica no meio dos escombros. Fica no meio da tristeza, deixa a obra de Deus paralisada. Os guerreiros de Deus sempre irão despertar fúria nos inimigos. Qualquer coisa que essa igreja empreender fazer, essa igreja fala assim, nós vamos construir uma escola, vai ter resistência, vai ter dificuldade, vai ter problema, vão tentar impedir, problemas vão surgir de tudo quanto é lado, nós vamos crescer, vamos expandir, vai ter problema, vai ter gente tentando atrapalhar, vai ter gente tentando dar um golpe. Uns dias eu vou contar umas histórias para vocês aqui, que eu passei nesses tempos, você vai falar, não é possível, pastor, pois é possível, é possível. O inimigo se levanta, cara. Neemias fala da motivação dos inimigos. Nossos inimigos não ficam sossegados. Os nossos inimigos não ficam sossegados quando alguém busca o nosso bem, quando alguém luta pela igreja, quando alguém tenta reconstruir a sua vida. Onde o povo de Deus busca restauração, aí a fúria do inimigo. Então eu quero trazer você hoje a essa reflexão. Aquilo que você quer fazer e é grande, é impossível. Porque se não for impossível, vou falar agora, se aquilo que você for fazer não te der medo, então, aquilo que você quer realizar te dá medo, você olha assim e fala assim, Jesus, olha para esse negócio aqui, dá até medo. Dá medo? Não dá não. Então, as coisas que Deus coloca no meu coração, irmão, quando eu começo a pensar, dá medo.
Dá medo. Dá medo. Porque você já imaginou que Deus tem colocado no meu coração construir um templo aqui que vai custar mais de 10 milhões de reais. Isso dá medo. Contratar uma empresa para começar essa obra. Dá medo. Eu acho que só de projeto vai 500 mil de projeto. Para fazer um projeto de uma casa pequenininha, você gasta aí 5, 6 mil, 10 mil, 15 mil. Só de projeto, fico pensando, dá medo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. A nossa igreja já enfrentou situações aqui que eram impossíveis. Era impossível. Não dá, a conta não fecha. Sabe o que é a conta não fecha? A conta não fecha. Vou contar uma história de milagre aqui para você. Quando eu cheguei aqui na igreja, a igreja não tinha 300 membros, tinha uns 250 pessoas mais ou menos. Você já estava aqui, né, pastora? Pastora Márcia já estava aqui. Era com muita dificuldade, muita dificuldade. E a entrada dessa igreja aqui era uma entrada de 6 mil reais de entrada. 6 mil reais de entrada. A igreja naquele tempo passava por dificuldades extremas. A gente tinha conta em 2 bancos. Tinha conta no banco em Campinas. A conta em Campinas estava estourada em 4 mil. A entrada era 6 e a despesa da igreja era 6. Então todo mês sobrava um pouquinho, a gente ia cobrindo lá o negativo. Porque era tudo muito limitado. Aqui no pátio não tinha nenhum carro. Nenhum carro. E um dia a mulher chegou para mim e falou assim: pastor, esse terreno do lado aqui, que tem 2 mil metros quadrados, o senhor precisa comprar esse terreno. Porque se o senhor não comprar esse terreno, uma empresa vai comprar e construir alguma coisa aqui, vai atrapalhar a igreja. Nós não tínhamos salas, nós não tínhamos... Isso aqui era tudo... Era muito rústico. Se você ver as fotos antigamente, era tudo muito rústico. Só para você ter uma ideia, esse púlpito, ele era até aqui, ó. Esse púlpito, ele era até aqui. E o primeiro banco era exatamente essa distância. O primeiro banco ficava aí onde estava o pastor Rodrigo e o Fábio aí, ó. Tá vendo? E aí eram uns bancos bem espaçados para quê? Para a igreja parecer que estava cheia. A gente colocava um banco bem longe do outro assim, e ainda faltava banco, porque a gente não tinha dinheiro para comprar banco, então os bancos eles iam até ali a porta do meio, porque na realidade a igreja já tinha sido ampliada, mas a gente não tinha banco suficiente, nem gente para colocar na igreja. E eu cheguei uma noite e falei assim: irmãos, o negócio é o seguinte, Deus falou comigo que nós temos que comprar esse terreno. E um mato ali, tinha um monte de mato ali. E a mulher chegou para mim e falou assim, eu falei: quanto custa o terreno? Ela falou assim: custa 80 mil. Era grana demais. Era muito dinheiro, velho. Era dinheiro, velho. Eu falei: o quê? O Zé Pedro é dessa época, né, pastora? Zé Pedro é dessa época. Zé Pedro, Jailson, José Geraldo, uma galerinha. Aí eu falei: chegou o dia, vamos comprar o terreno. Aí aqui do lado tinha uma salinha que era um biombim bem pequenininho ali na frente. Eu falei assim: vem aqui, irmãos da junta. Ela tinha uns 8 da junta. Eu falei assim: a gente precisa fazer uma campanha aqui agora. Porque eu preciso dar a resposta para essa mulher na segunda-feira para a gente comprar esse terreno e passar a escritura. E se a gente não fizer essa campanha agora para levantar uma parcela de 6 mil reais mês, nós vamos perder esse terreno. Foi assim. Eu fico pensando nas campanhas que eu fazia no passado, eu falei assim: onde eu estava com a cabeça de fazer uma proposta dessa? A igreja entrava 6 mil, tinha 4 mil estourado, e eu precisava de uma parcela de 6, para daqui a 30 dias. Era mais ou menos assim: tem que dobrar as entradas da igreja. Aí eu falei: bom, para a gente desafiar o povo, nós precisamos de ter autoridade. Aí o cara falou: é verdade, pastor. Eu falei: então vamos fazer uma campanha só nós aqui para ver quanto sai. Só nós aqui. Vamos fazer uma campanha só nossa aqui para ver quanto sai dessa parcela. A gente precisa de 6 mil. Aí falou assim: além do dízimo eu dou 40, outro eu dou 100, outro eu dou isso, eu dou aquilo. Eu lembro quanto eu ganhava. Eu ganhava R$ 1.200 por mês da igreja. Morava ali no Moarama. Eu, Mariana, Mateus, uma casinha muito simples, de tijolinho. Eu falei assim: eu vou dar 100 pau todo mês para essa campanha, que vai ser 60 parcelas e esse negócio vai pegar. Eu sei dizer, cara, que com poucas pessoas ali, naquela salinha, acho que tinha umas 8 pessoas, nós saímos ali com a campanha
de R$ 380 mês. Aí eu olhei aquilo assim, eu falei, isso é de Deus. Eu falei, agora vai pegar, porque em 8 caras a gente conseguiu levantar 380, é quase 500, cara. Não é não? Pensa comigo, 380, 400, 500. Eu falei, a igreja está lotada hoje, vai ser hoje. Aí eu peguei umas pastinhas assim, peguei uns carnezinhos, pastora Márcia lembra disso. Peguei uns líderes aqui, cada líder ficava com uma pasta e uns coisinhos. Eu falei, gente, nós vamos fazer uma campanha hoje. Aí eu contei para a igreja, expliquei, eu falei, outra coisa, o negócio já pegou, chama junto aqui, chame a junto aqui. Eu falei, só aqui nós levantamos 380, a gente precisa de 6 mil e eu creio que vai sair. Eu falei, porque segunda-feira tem que passar a escritura. E eu não tinha dinheiro da escritura ainda. Mas eu liguei para um amigo meu e eu falei assim para ele assim, você paga a escritura? Ele falou assim, a escritura eu pago. Eu falei, beleza, então tá bom. Você paga a escritura, eu estou tranquilo. 30 dias eu vou conseguir levantar a primeira parcela. Aí, chegou, fizemos a campanha na igreja. Sabe quanto que a gente conseguiu levantar na igreja na noite? R$ 6.500. E ainda um restinho para guardar todo mês, né? Eu falei, irmãos, naquela noite, eu falei assim, eu preciso da sua fidelidade, que era muita parcela aquele negócio. Aí eu falei assim, pro tesoureiro, que na época, acho que não lembro quem era o tesoureiro na época. Aí eu falei, liga lá e fala que o terreno é nosso, que segunda-feira a gente vai passar a escritura. Fala para ela preparar tudo. Chegou na hora da escritura, cadê o dinheiro da escritura? Não tinha o dinheiro da escritura. Eu falei, caramba, preciso resolver esse negócio agora. Aí eu falei, quanto que é a escritura? É tanto. Eu falei assim, espera um minutinho só. Liguei para um cara, eu tenho um carro aqui assim, 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 assim. Quanto você paga nesse carro? Só que tem que ser agora, velho. Eu preciso de tanto para passar uma escritura aqui. Aí eu falei assim, eu pago tanto. Eu falei assim, então vem buscar o carro, eu tô aqui no cartório. E já trago o talão de cheque junto já. Tem brincadeira. Eu fui pro cartório e voltei a pé para casa. Mas compramos. O irmão me deu uma carona. Cheguei em casa e falei para Daniel, o carro foi por causa da escritura. Mas tem um resto ainda que ele vai me pagar do carro, que vai dar para comprar um carro mais ou menos aí. Aí eu comprei uma Titan azul, tinha uma Titan azul. Sabe de uma coisa, irmãos? Vou falar para vocês. Nunca atrasamos uma parcela do terreno. Impossível. Assim, como que você pode dizer? É impossível. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Quando você caminha nos propósitos, e eu poderia contar outros milagres aqui para você. Quando você caminha no centro da vontade de Deus, Deus abre portas sobrenaturais que você não sabe, que você não conhece, que você não conhece. E teve outro detalhe também, no dia de passar a escritura, o que aconteceu? Um herdeiro morreu. Você acredita? Um herdeiro morreu. Porque eram muitos herdeiros, os caras já estavam com bastante idade. Aí eu falei, agora, o que resolve? Ela falou assim, pastor, faz o seguinte, vai ficar 5% só do terreno, e eu vou fazer todo o inventário para depois você pagar só esses 5% separado. Eu falei, beleza, vamos passar os 85%, 95%. Aí passou. Só para você ter ideia como valorizou. Depois, esses 5% do terreno ficou uma fortuna. Ficou quase o preço que a gente tinha pago, tanto que valorizou na época o valor da cidade. Então Deus, ele faz milagres, Deus faz coisas extraordinárias, Deus faz coisas, irmãos. Olha onde essa igreja está aqui. Nós temos aqui 6.000 metros quadrados de terreno, e é pouco para aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E em nome de Jesus, logo nós vamos para 10.000 metros quadrados. Você crê nisso, irmão? Em nome de Jesus. E nós vamos ter aqui quadra de futebol para os jovens, nós vamos ter quadra de vôlei, nós vamos ter aqui, construir um prédio para a escola, nós vamos fazer isso tudo para quê? Para atender essa comunidade. Porque Deus tem coisas grandes para nós. Eu creio nisso. Quem para de sonhar, meu irmão, começa a morrer. E quando você encontra a gente, assim, do jeito que tá bom, do jeito que tá bom, do jeito que tá bom, tá bom nada, irmão, tem que melhorar. Dá para melhorar, dá para fazer melhor. Nessa igreja aqui, talvez você pode encontrar pessoas que falam assim, daquele tempo que era bom, né? Que tempo?
Aquele tempo era bom naquele tempo, passou, hoje é outro tempo, hoje é outro momento, hoje é outra vida, hoje é outra cidade, é outra dinâmica, é outro tipo de relacionamento, é outro tipo de culto, é outro tipo de mensagem. E eu creio que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Quando o que é humanamente impossível se torna possível, quando um homem, quando uma mulher, quando uma jovem se levanta e se coloca nas mãos de Deus. Eu quero que você fique de pé. Quando o impossível se torna possível, quando os nossos pecados e o pecado do povo de Deus pesarem também nos nossos corações, quando o impossível se torna impossível, quando você colocar a vida nas mãos de Deus, você verá a vitória do povo de Deus na sua vida. Um sonho humanamente impossível se torna realidade quando você se prepara em oração, jejua antes de agir. Um sonho impossível se torna realidade quando você age no tempo oportuno de Deus, na hora certa, do jeito certo. Em outras palavras, você se rende nos braços do Pai e você fala: minha vida está aqui e eu quero andar na tua direção. Deus vai abrir portas para você, eu creio. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Eu tenho um apelo hoje à noite. Você que está aqui e que você acredita que você pode tocar a sua vida sem a presença desse Deus. Talvez você tenha tocado a sua vida até aqui sem a presença dele. E de forma muito sem perceber, você vai levando do jeito que dá. E na realidade você foi se acostumando com os escombros, você foi se acostumando com a tristeza, você foi se acostumando com esse ambiente que você sabe que não está legal. Mas se você fala hoje à noite assim: sabe, pastor, eu quero uma invasão do divino na minha vida e eu quero viver o extraordinário, eu quero me voltar para Deus, levante a sua mão, eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. O pessoal dos Novos Começos me ajuda aqui, por favor. Fique com sua mão levantada, por favor. Fique com sua mão levantada aqui, ó, ali na porta, lá atrás também. E eu quero fazer um outro apelo. Pastor, eu quero colocar os meus sonhos nas mãos de Deus. Porque isso que eu tenho que fazer dá medo. Mas eu sei que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, saia do seu lugar e venha até aqui ao altar colocar isso diante de Deus agora. Assim como o Neemias, ele se prostrou diante do Pai em jejum e oração, venha nesse momento aqui agora buscar direção para a sua vida. Pode vir, pode vir. Deus pode fazer o impossível acontecer. Eu creio. Uma cidade destruída, muros desolados, fogo, pobreza, tristeza, enfermidade, desprezo, mas o Senhor colocou a mão de uma forma sobrenatural, e em 52 dias, aquilo que estava destruído há 120 anos, foi reconstruído em 120 dias. Eu creio que ainda esse semestre, Deus pode fazer o extraordinário na sua vida, e dentro de um mês, Deus pode resolver na sua vida aquilo que está estragado há anos. Eu creio que dentro de um mês, Deus pode trazer uma direção para a sua vida, que vai fazer você caminhar prosperando nos próximos 10 anos. Eu creio que através de uma porta aberta na sua vida, pode resolver o resto da sua vida. Eu creio que um contrato assinado pode trazer direção também para os seus filhos e para tudo que você tem. Eu creio que uma ideia colocada no coração, vinda do Espírito Santo, pode trazer luz para toda a sua caminhada. E é com essa palavra que nós oramos essa noite. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da tua presença a vida dos teus filhos essa noite nesse lugar. Senhor, existem homens e mulheres aqui, Senhor, que têm sonhos que estão paralisados, sonhos que estão estagnados, sonhos, ó Pai, que deixaram de ir, porque se acostumaram,
mas eu creio que o Senhor pode trazer de novo no coração, acender a chama de novo no coração, brotar de novo a chama do coração, de uma vida extraordinária, uma vida próspera, uma vida de realização, uma vida de transformação da vida deles e daqueles que estão ao redor deles, ó Pai. Um novo sonho, uma nova perspectiva, uma nova esperança, um novo começo para os teus filhos. É isso que eu profetizo, é isso que eu creio. Receba no poder e na autoridade do nome de Jesus. Se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.